A Isabela, ela veio quando você tinha 17 aanos. Ela nasceu, eu tinha 18, Tá, mas eu você engravidei engravidou com com 17. 17. Como é que foi esse contexto, assim? Como que você estava vivendo um relacionamento sério, não era? Quando você descobriu a gravidez, como é que foi? Como é que foi? Você ainda tava Grávida na aos escola. 17. Tava no colégio, No terminando o colégio. colégio. Terminando o ensino médio, né? Ensino Hoje, médio. na minha época, né? Eu sou velha, mais velha, né? Que vocês, eu Nunca. acho. Não muito, não muito. Era tipo o terceiro colegial, não era Tá. assim? Mas era Era. terceiro. É verdade. A gente Terceiro ano falava do que ensino médio, né? o terceiro ano do médio. Na minha época era terceiro colegial. Enfim, eu tava nessa época, foi muito difícil quando eu descobri, porque era muito nova. A gente tinha um relacionamento sério, né? Não era, a gente não tava separado, ou foi só algo passageiro, né? Como acontece, pode acontecer com todo mundo. Mas foi um susto, porque não foi programado, eu tinha 17 anos, estava terminando o colégio. Foi bem difícil esse processo, assim, para eu terminar o colegial. Foi complicado, nota, eu não consegui estudar, até zero rolou. Já não era boa na matéria, né? Aí a gravidez veio e foi esse susto maior. Mas eu acho que outro, como é que eu falo? Outra coisa clichê é que nasce um filho, nasce uma mãe. Então, por mais que eu não estivesse preparada naquele momento para a maternidade, eu encarei ela da melhor forma. Eu não me preparei, mas eu estava preparada para ser mãe. Então, ela nasceu e eu incorporei e falei aquilo, ela é minha. A gente continuou junto nesse período, a gente terminou o relacionamento, ela tinha 11 meses. Então, como eu morava com a minha mãe, eu tinha esse apoio da minha família, isso facilitou bastante, né? Para construir a maternidade, estando lá dentro, né? Eu fazia, procurava fazer tudo. A minha mãe me dava esse suporte por trás, nunca me desabonou, então me orientou muito nesse período para que fosse fundamental e ela crescesse aí com a E gente. hormonalmente, assim, com Pois é. 17 anos, tipo, puerpério? Não se falava muito sobre Não, isso, né? né? Acho que não. Eu não tive essa história de baby blues ou depressão pós-parto. Foi um período difícil porque, como a gente vivia separado, eu morando na casa dos meus pais, ele na casa dele, foi incomum, né? Não era algo casamento ali, você viver. Então, como eu tive esse suporte, eu acho que da minha família na época, e minha mãe estava ali do meu lado, tanto que na própria maternidade, quem ficou comigo nos dias que eu fiquei lá foi a minha mãe. Então, eu acho que essa base foi o que me deu força e talvez para não passar por esse período mais difícil. E a ligação da sua mãe com a Isabela também criou um vínculo ali muito mais forte, né? Por estar ali Muito. no dia a dia. Sim. A relação dela com a minha mãe e com o meu pai era muito forte, porque era o dia a dia, né? Assim, como eu criava ela, eles também. Porque quando eu precisei sair para trabalhar, quando eu precisei sair para fazer faculdade, era com eles que ela ficava, E você ficou lá, você morou com eles até. até eu casar. Agora. Você seguiu com eles até Com agora. meus pais? É. Sim. Aí fui morar fora. Aí é que quando eu fui morar fora, em 2010, eu morava com eles. Aí até eu casar em 2014, eu morava na casa da mamãe. Então a relação não era só aquela de início, eles criaram uma relação com a Isabela Sim, durante todo o tempo. sim, quando tudo aconteceu, eu morava com os meus pais. Eu e ela, nós morávamos lá. E como é que foi essa separação? Pra você com um nenê de 11 meses, você falou? Desculpa. 11 meses 11 ela meses. tinha. Como é que foi a separação? Ela foi natural e daí você seguiu com seus pais? Como é que ficou essa relação de vocês três, assim? Dele com a Isabela, de você com o nenê? A gente se separou e assim, foi algo que o tempo foi acontecendo, né, essa separação. Enfim, problemas de namoro e traição e afins. Aí aconteceu a separação, a gente tinha uma regra combinada de visita a cada 15 dias, então um final de semana com ele, um final de semana comigo. Óbvio que quando ela era muito pequenininha isso não acontecia, né, porque ela ainda não estava adaptada aí e tudo mais.
Ele visitava ela, ele ficava com ela. Então, as primeiras vezes que ela começou a ir, que ela ia e voltava, ela ia chorando muito. Mas eu acho que assim, não por uma falta de relação com ele ou por uma falta de relação com a família dele. Eu acho que por apego mesmo. A gente morava junto, a gente dormia junto no mesmo quarto. Então existe uma relação mãe e filha muito mais próxima. Eu tenho essa relação hoje com os meus filhos, que às vezes, mesmo casada, mesmo estando com meu marido, e vocês podem me dizer sobre isso. Às vezes o filho quer a mãe. Uhum. Ah, vai Sim. dormir com o papai hoje. Não, eu não quero dormir com o papai. Assim, tá dentro da sua casa. Então ela chorava pra ir, mas dava 5 minutos, parava de chorar. Igual quando você entrega o filho na escola as primeiras vezes. Sim, a hora que você virou as costas, passou. Passou, você liga na escola, nada daquilo aconteceu. Parece que o filho tava morrendo, mas passou. Então era esse tipo de relação. É óbvio que depois da chegada do novo namoro dele, a relação com ele, de conversa com ele, foi ficando mais difícil, porque ele não queria e ela não deixava, enfim, não sei. E aí eu tinha uma relação mais com o pai dele, de conversar, de tratar sobre as coisas, de tratar. Era assim, com ele estritamente o necessário, sobre vai, não vai. A gente tinha uma. Em relação a visitas, nunca tivemos problemas sérios, de 15 em 15 dias. Então, se, por exemplo, nos meus 15 dias, no meu final de semana, fosse aniversário da minha mãe, fosse meu aniversário, a gente trocava. Então, ficava 2 semanas comigo, 2 semanas com ele. E isso, civilizadamente, até a gente conseguir ter esse bom relacionamento, acontecia Era normalmente. negociável. Negociável.